Somos. O tema proposto hoje foi sobre o livro Nosso Lar, sobre o Nosso Lar do André Luiz, né? A gente tem que ver que esse Nosso Lar, essa revelação, ele tem relação com o João, o evangelista, que no seu livro, capítulo 14, versículo 2, ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Mas o que tem que haver? A gente, se reportando, voltando na história da humanidade, a gente pode notar que várias e várias foram as interpretações no decorrer dos séculos e séculos e milênios, de onde a gente vai, qual vai ser a nossa morada, como vai ser quando a gente chegar de lá. Então a gente vê que lá dos chineses, dos antigos chineses, da antiga China, que é uma das populações mais antigas do mundo, os antigos indianos, dos Vedas, a gente vai lá no Egito, na Grécia, que é vindo da história para cá, cada um interpreta a sua forma, para onde vai. Os egípcios, por exemplo, eles entendiam que a alma, o corpo era a morada da alma, e quando morria, desencarnava, o espírito, a alma, saía. Só que o que eles faziam? Eles embalsamavam os corpos, porque como eles entendiam que o corpo era a morada da alma, eles achavam que se o corpo tivesse, vamos dizer assim, apodrecido ou tivesse dissolvido, a alma não teria mais salvação. Então eles preservavam, faziam as múmias, a mumificação. E isso foi no decorrer dos séculos e séculos, cada um interpretando a sua forma, né? Da mesma forma, no Antigo Testamento, a gente vê no Moisés, né, sobre céu, sobre inferno. A gente vê depois no Davi. Moisés foi 1.200 anos antes de Cristo, Davi mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo. E mesmo Abraão, Isaac e Jacó, 2.000 antes de Cristo, sempre falando, né, de um lugar determinado, ou vai para um lugar ou vai para outro. Davi, no Salmo 23, né, que ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz verdes campos. E lá no finalzinho, ele diz que certamente a bondade e a misericórdia farão parte dos meus dias, e eu morarei por longos dias na casa do Senhor. Isso 800, 900 anos antes de Cristo. E veio vindo aquelas filosofias, as religiões. Algumas filosofias se tornaram religiões, né? Depois nós temos Sócrates, que falava da reencarnação já de uma forma diferente, mas era reencarnação. E vários entendimentos. Para onde a gente vai? Para onde a gente foi? Sócrates, 500 anos antes de Jesus. E aí veio Jesus. Veio Jesus e ele veio trazer uma nova concepção de vida. Ele veio trazer essa nova concepção de vida e ele veio nos dizer, como diz João no 14:2, na casa do meu pai tem várias moradas. Mas aí a ciência, a astronomia, séculos depois, veio nos mostrar que não era só a Terra. Por exemplo, lá para os gregos antigos, a Terra era plana e a cidade deles lá, a Grécia, era no meio da Terra. Só que a Grécia que a gente fala não é como hoje, que é uma nação, é um país, é um estado, não. Eram cidades-estados como Atenas, Esparta, tudo, e eles achavam que era o centro do universo e que eles saíam para as conquistas, né? E aí Jesus veio dizer: na casa do meu pai tem várias moradas. Mas aí a gente interpreta de que forma? Quais são essas moradas? Aí a ciência depois, através da astronomia, veio nos mostrar que o universo, ele é infinito. E que a Terra é apenas um simples grão de areia na infinitude desse universo. Ou seja, nesse infinito, o que é a Terra? Um grãozinho de areia. É o sexto menor planeta. O sexto menor planeta está em sexto lugar aproximadamente no nosso sistema solar de 8 planetas. É o quinto ou sexto em tamanho, de um Sol que é de quinta grandeza, ou seja, nós somos de quinta categoria, num paizinho, num planetinha de sexto tamanho, no nosso sistema solar, ou quinto.
para ver então que, como foi propalado por séculos e séculos, que a Terra era o centro do universo. Giordano Bruno foi morto por isso, Galileu Galilei teve que voltar atrás para não ser morto, porque ele entendia que a ciência precisava dele, e realmente precisava, porque senão seria condenado à morte. Então, mostrando eles, que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra em torno do Sol. E então veio nos mostrar a astronomia, e hoje com essas sondas espaciais que nós temos potentíssimas, que existem outros universos que a gente diz assim, outras galáxias, outros miríades de planetas, e não só a Terra. E agora há pouco tempo nós vimos, não sei se foi na UOL, não sei se foi na Folha de São Paulo, não lembro onde foi, que fala que atualmente os astrônomos, os cientistas descobriram alguns sistemas solares, que pelo menos dele tem 12 desses sistemas, 12 planetas com as condições de habitabilidade da Terra. Ora, então a vida habitada não é só na Terra. Então essa é uma das moradas, que em 1857 foi trazido pela doutrina espírita como um dos seus princípios. Quais são os princípios? 5. A existência de Deus, a existência do Espírito, a comunicabilidade entre os dois mundos, a pluralidade das existências, que a gente fala reencarnação, que não é uma criação da doutrina espírita. Isso vem de lá da antiguidade. Os egípcios não falavam que sobreviviam a alma? Os Vedas, lá dos antigos indianos, religiões orientais falando da reencarnação. Então não é uma criação da doutrina espírita, mas é um dos princípios da doutrina, a pluralidade das existências. E o 5º princípio, a pluralidade dos mundos habitados. Olha que interessante, não é a pluralidade dos mundos, porque a pluralidade dos mundos a ciência já comprovou. A doutrina fala da pluralidade dos mundos, desde 1857, habitados. Olha o passo que está à frente da ciência ainda. Então é uma das moradas da casa dos meus pais. Quais são? Várias moradas, em várias condições. E a doutrina espírita veio nos falar depois, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a progressão dos mundos, desses mundos físicos, como a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, a progressão dos mundos, que esses mundos progridem. E através da própria doutrina, nós temos conhecimento desde 1857, quando no Livro dos Espíritos falou sobre a raça adâmica, e falou que a Terra também passaria por essa transformação, como passou essas pessoas lá de Capela, falou da transição. Por quê? Porque os mundos evoluem, e a Terra está em progressão, está progredindo, como os habitantes da Terra estão progredindo. Então nós fomos mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, transição para mundo de regeneração, ou seja, estamos na meia-noite do mundo da regeneração, está entrando, é aquela faixa cinzenta em que os mundos se confundem, a evolução dos mundos. E a doutrina fala desde 1857, o Evangelho 1864, sobre a progressão dos mundos, que são esses mundos físicos, os planetas. Mas nós temos outros mundos também. Nós temos os mundos interiores da gente. Quais são esses mundos interiores? Teixeira fez a palestra quinta-feira lá, e ele expôs de uma forma assim, muito didática, a respeito do céu e do inferno. Que antigamente esse céu e inferno ele era delimitado, era um lugar de sofrimentos para aqueles que erravam, que é o inferno, um lugar de bênçãos e de benefícios e privilégios para aqueles que acertavam, que é o céu. Mas era muito radical, ou céu ou inferno, ou você errou, porque todos nós erramos, então nós vamos para o inferno. Poucos são os que acertam, então o céu. Aí criou-se no ano 600 aproximadamente o purgatório, que não vai contra a doutrina espírita. Não vai. Por quê? Porque o purgatório ele foi criado para um lugar de como que purgar, para fazer uma limpeza antes de seguir para o céu. Nós não achamos que tem esse céu, mas esses céus, essas moradas são interior, são dentro do coração da gente. O nosso céu e o nosso próprio inferno são moradas das quais a gente vive no dia a dia, até que a gente possa chegar no céu, na salvação,
que é a plenitude. A plenitude o que é? A perfeição. Mas a doutrina espírita deu um passo mais para... A gente vê como as revelações são progressivas de acordo com o entendimento da humanidade e com a apreensão, o que ela pode, a humanidade, compreender. Ora, lá dos antigos indianos, dos antigos chineses, depois foi passando para os egípcios, depois foi passando para os gregos, depois foi passando pelos romanos, aí veio Jesus, passou no Antigo Testamento, que são, não, o Antigo Testamento quando se fala, a gente não é só os 5 livros de Moisés, o Pentateuco mosaico, mas são os grandes e os pequenos profetas também, que fazem parte desse Antigo Testamento. Então foi passando e as revelações foram sendo trazidas, pouco a pouco, e chegou em Jesus. Chegou em Jesus, o que ele disse? Olha, eu não posso dizer agora, mas várias moradas está na casa do nosso Pai, que um dia vocês também irão. Grosso modo eu estou dizendo, porque assim, literalmente eu não me recordo, mas foi isso que ele falou, e isso que João colocou no seu Evangelho. E Jesus falava das moradas na casa do Pai, mas ele não tinha como falar claramente. E aí a humanidade veio evoluindo, novas luzes vieram surgindo, novos emissários de Deus foram sendo trazidos para que trouxesse a mensagem, dessa vida futura. Mas hoje houve confusão, houve como que uma mistura das ideias humanas com as ideias que eram trazidas pelos espíritos, na forma de intuição, que as pessoas diziam que era Deus que estava escrevendo aqueles livros sagrados. Passou por Maomé, passou por Francisco de Assis, que entendeu que a reforma da igreja não era uma reforma de dentro da igreja, mas uma reforma da igreja física. Depois passou por Lutero, que fez a reforma, mas não é a reforma que ele queria. Não era reformar uma nova religião, fazer uma nova religião ao protestantismo, sim, mas reformar a própria igreja, com as suas ideias. Porque ele já não admitia, olha só as moradas na casa do Pai, olha só onde nós vamos chegar. A venda de indulgências. Porque com a criação do purgatório, virou uma verdadeira fonte de receita para a igreja, o purgatório. Por quê? Porque quem estava no purgatório e pagasse para a igreja, iria para o céu. Então começou a venda de indulgências. Eu vendi, olha, é tanto por tal pecado, só que isso foi tirado também do Levítico, lá do Moisés, que quando as pessoas iam fazer sacrifício, elas tinham que, um dava 3 pombinhas, outro dava um boi, outro dava uma boiada, de acordo com o seu pecado, com o seu erro. Então a venda de indulgências, por quê? Vai para o céu, uma das moradas, ou vai para o inferno. Então virou uma coisa, foi que Lutero se rebelou contra isso. Fez, acho que 90 teses, pregou na igreja que ele pregava, porque ele era padre, ele era monge. E aí foi uma revolução. Mas essas ideias foram sendo confusas. A igreja passou por vários e vários anos a ciência, que a ciência não tinha como andar para mostrar as moradas físicas, não tinha como andar quando não se admitia outras ideias que não fosse a dela. Não é crítica, é um fato histórico. Aí chegou 1857 a doutrina espírita. A doutrina espírita não só nos fala dessas moradas, mas começa a nos esclarecer como são essas moradas. Da morada física, a pluralidade dos mundos habitados, das moradas interiores, que a gente recebe aquilo que a gente dá, ou seja, ação e reação. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, nós temos livre-arbítrio, podemos fazer o que quiser, mas a reação para aquela ação que nós fizemos, ou o efeito para aquela causa, mostrando qual é o inferno, esse inferno interior, que depende da gente ser feliz ou não, que depende da gente sofrer ou não. A doutrina vem nos trazendo novas luzes. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a comunicabilidade, como se fazer esse intercâmbio, mostrando a existência desse mundo, uma das moradas da casa do Pai. Livro dos Médiuns, aí veio o Evangelho e falou da progressão dos mundos, que os mundos progridem, mas que a humanidade também progride. E o tempo foi passando. Obras básicas, 5. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese. E aí começaram as obras complementares, nos esclarecendo. 1926, Ivone Pereira começou a ter
recebeu algumas mensagens de suicidas. E aí ela recebeu um livro, Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco. 1944, ela foi aconselhada por Bezerra a ir na FEB para publicar. Chegou lá, Manuel Quintão falou: não, moça, aqui a gente só publica livro do Chico Xavier, e eu estou com mais de 200 para olhar, então você pode ir embora. Ela chegou na casa dela, pegou uma caixa de fósforo, foi pôr fogo, jogou álcool e foi pôr fogo nos manuscritos. De repente uma mão aparece e segura: não faz isso. Dr. Bezerra de Menezes não deixou que ela queimasse esse livro. E de repente vem um espírito conversar com ela, Leon Denis. Falou: olha, nós temos que dar um acabamento nesse seu livro, eu vou te ajudar. Pois olha, de 1926 que começou o relacionamento dela com os suicidas, 1944, quantos anos que ela já não tinha escrito esse livro? 7 anos depois, 1951 aproximadamente, ela voltou lá. Era Vantuil de Freitas, que falou: olha, não, eu vejo o seu livro sim, a gente publica, mas tem que ser datilografado. Ela não tinha dinheiro nem para comprar uma máquina de datilografia. Esperou. 1954, um sobrinho deu uma máquina para ela, ela datilografou, foi publicado Memórias de um Suicida. Olha que interessante. Memórias de um Suicida fala sobre uma colônia que tem o Hospital Maria de Nazaré, que atende aos suicidas. Essa é uma colônia de correção. Mas não foi publicado antes, desde 1926. O livro Nosso Lar foi publicado em 1944. Aí dizem alguns estudiosos que não podia ainda a Ivone publicar Memórias de um Suicida, porque tinha que estar preparado o campo. E quem aguentaria todas essas dificuldades, os problemas pelos quais iam passar, a desconfiança, o ódio das pessoas, seria Chico Xavier. Era a missão dele. Então o livro Memórias de um Suicida saiu 10 anos depois do Nosso Lar. Só que tinha sido feito mais de 20 anos antes. Não conseguia publicar esse livro. Olha o trabalho da espiritualidade, olha como Deus é perfeito. Não deixou que ela queimasse o livro, mas o dela foi publicado 10 anos depois do Nosso Lar. Foi publicado em 1944. Quando Chico conheceu André Luiz, ele simpatizou com esse espírito, gostou desse espírito, mas ele não sabia o nome. Nessa época, Chico dividia o quarto com o irmão dele. E chegou o espírito André Luiz, falou: Chico, eu gostaria de publicar um livro através de você. Ele disse: mas qual é o seu nome? Ele olhou para o irmão do Chico e falou: pode me chamar de André Luiz, que era o nome do irmão do Chico Xavier, aquele que estava dormindo no quarto dele, André Luiz. A partir disso ele passou a ser chamado André Luiz. Publicaram o Nosso Lar. Foi o maior problema que Chico arrumou na vida dele. Ninguém acreditava no que ele falava lá naquele livro. A gente fala: meu Deus, não é possível. Sim, no nosso grupo de estudo anterior, porque renovou muito o nosso grupo do Evangelho, pessoas falavam para nós lá: olha, eu acho isso uma ficção. Isso, agora, num grupo de estudo espírita, eu acho isso uma ficção. Eu falo: pelo amor de Deus, mas achavam ficção. O que vocês acham? Em 1944, plena Segunda Guerra Mundial, um livro falando numa cidade espiritual. Outra morada na casa do meu pai. Moradas físicas que a astronomia nos trouxe, moradas interiores do nosso céu e nosso inferno, e as moradas espirituais, as esferas espirituais em forma da terra, em volta da terra. E não é só o Nosso Lar, são várias outras colônias, inúmeras colônias. Mas aí o Chico ficou assustado, que ele foi chamado de mistificador, que aquilo ele tinha tirado da cabeça dele, que aquilo era uma ficção. Chegou André Luiz e falou: Chico, vamos trabalhar um segundo livro, que é o Mensageiros, segundo livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ele falou: não, eu não vou fazer isso. Ele falou: por que, Chico? Porque ninguém está acreditando em mim. E eu estou até duvidando de mim também.
ele falou: vamos fazer uma coisa, eu vou te mostrar. Tá bom. Chico dormiu e à noite houve desdobramento. Tinha o aerobus esperando na casa do Chico em Pedro Leopoldo para levar ele para o nosso lar. Chico entrou nesse ônibus espacial, que é um ônibus que flutuava. 1944, falando de um ônibus que flutuava, o aerobus. Foi para nosso lar. Chegou uma colônia maravilhosa. Primeira entrada, aqueles muros, entrou um lugar muito bonito. André Luiz levou Chico para conhecer nosso lar, a cidade. Várias pessoas. Levou nas câmaras de retificação, onde eram recebidas as pessoas que chegavam no sofrimento e na dor. Levou para todos os lugares, mostrou as fontes, os lugares lindos lá de nosso lar. E Chico olhou os ministérios, falou: puxa vida, eu gostaria de conhecer lá. André Luiz falou: você não pode, Chico. Você não pode pelo seguinte: se você for lá, a atmosfera, a psicosfera, o ambiente lá é tão sutil, tão que você vai desprender, você morre. Então lá eu não vou te levar. Aí trouxe Chico de volta. Quando chegou, Chico acordou, falou: vamos psicografar então os mensageiros. Continuou. E dessas obras do André Luiz, ele tem várias. Só que 13 são da coleção A Vida Continua, que o nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, no mundo maior, libertação entre o céu e a terra, ou entre a terra e o céu, nos domínios da mediunidade, ação e reação, evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, sexto destino e a vida continua. 13. Mas ele tem Agenda Cristã, que já não é esse, que não é dessa coleção, Conduta Espírita, de Obsessão, e vários artigos e outras obras. O trabalho de André Luiz. Mas no nosso lar foi a obra que abriu uma visão que ninguém imaginava que houvesse, porque todo mundo sabia sim, ouvia: olha, o espírito está de lá, o espírito está em outro plano. Mas que plano? Que plano que está o espírito? Onde é que ele mora? Tem morada? Tem residência? Tem o que lá do lado de lá? Aí vem o nosso lar. E outros livros depois vieram mostrando colônias, a diversidade de colônias que existe. O nosso lar, ele foi fundado no século XVI por portugueses. O século XVI vai de 1500 a 1599. Século XVI, 1500 a 1599. Ou 1501. Não, 1500 a 1599. Olha que estranha coincidência. Foi fundada a Nosso Lar, justo no século do descobrimento do Brasil. E essa colônia é acima do Rio de Janeiro. Naquela época que Chico foi visitar, tinha mais de 1 milhão de habitantes lá, nesse lugar. Então, Nosso Lar é uma realidade. Como os espíritos vivem? No nosso lar. Mas existem outras moradas. E no nosso lar tem um capítulo que fala sobre o umbral. Mas o que é o umbral? Quando a gente olha numa porta, a gente sai lá fora. Sai lá fora, nossa, essa doeu, hein? A gente sai pela porta e a gente entra. Aquela pedra preta e em volta é um umbral. É um umbral. Aí, Lísias explica para o André Luiz que esse umbral seria quando o espírito não consegue passar para lá e não consegue voltar, porque ele está desencarnado. Ele fica nesse umbral, que é a passagem. Só que no umbral existem também diversas moradas, de acordo com a sua afinidade, de acordo com o pensamento, de acordo com aquilo que a gente fez. André Luiz conta que ele estava fazendo um tratamento para câncer do intestino, muitas dores, muito sofrimento. Lutou mais de 40 dias com essa doença, desencarnou na mesa de cirurgia. Ele achou que tivesse morrido, mas de repente ele acorda num lugar escuro, num lugar sujo,
que passavam pessoas que zombavam dele, riam e gritavam: suicida, você é um suicida, e davam gargalhadas, né? Ele falou: como suicida? Aí ele começou, só que ele ficou meio enlouquecido, porque ele não sabia o que tinha acontecido. A fé dele, que ele professava, não era uma fé profunda, era mais uma fé de rótulo e de aparências, porque também não professava com fé aquela fé que ele tinha. Então ele se viu nesse lugar. Ele não sabia se estava vivo ou estava morto. Ele não viu mais sua mulher, seus filhos. Ele não viu mais ninguém. Ele só sentiu naquele lugar e sofrendo aquelas dores inenarráveis. No filme Nosso Lar mostra uma pequena passagem do que ele passou nesse lugar. E depois de 8 anos, ele já cansado, muito cansado, ele parou, se ajoelhou como uma criança e começou a orar, pôs as mãos juntas e começou a orar, rezar. De repente, ao seu lado aparece um senhor de idade e fala: você nunca foi abandonado por Deus, diz para ele. Ele falou: quem é o senhor? Ele falou: não, eu sou seu irmão. É um enviado de Deus? Ele falou: não, eu sou seu irmão, meu nome é Clarencio. Aí ele deu um toquinho, tinha 2 maqueiros, pegaram André Luiz e levaram para essa cidade. Chegando lá, ele não sabia onde ele estava. Ele falou: gente, o que é isso? O que acontece? E lá, ele começou a ver que ele já tinha desencarnado. E ele não aceitava que os espíritos o chamassem de suicida lá. Foi atendido por Clarencio. Aí depois veio o Dr. Luna, que fazia parte da equipe de saúde lá do Nosso Lar, foi falando para ele dos problemas, das dores e tal, e é pena, né, André, que você tenha vindo pelo suicídio. Ele falou: como suicídio? Por que isso, doutor? Eu lutei muito contra essa doença, eu tentei fazer de tudo para sobreviver. Ele falou: não, mas é suicídio. Como? Ele falou: olha, primeiro você não tinha temperança, era destemperado, ou seja, desequilibrado, constantemente perdia a paciência, constantemente se irritava. O que você acha que é isso? Esse câncer é de onde? Além do que, você abusava da bebida e se abusava dos alcoólicos. É ou não é suicida? Quanto tempo da sua vida você diminuiu? Muitos anos, por causa desses atos. Aí o André ele chorou, porque entendeu que realmente era suicida, que a gente fala o suicida indireto, porque o inconsciente é aquele que em estado de embriaguez não provocada e de loucura pratica. Esse é o indireto, quando a gente, excesso de álcool, excesso de cigarro, tabagismo, excesso de comida, todos os excessos que diminuem o nosso tempo de vida. André Luiz. Aí ele aceitou essa situação, porque ele entendeu que realmente ele era, né? Aí Lísias, que foi depois encaminhado para que o acompanhasse, ele foi esclarecendo André Luiz, e André Luiz foi entendendo e foi socorrido, mas não por mérito próprio do André Luiz, a pedido da mãe de André Luiz, que estava lá em esferas superiores, muitas moradas na casa do meu pai, estava em esferas superiores, a mãe de André Luiz intercedeu por ele. Mas por que ele não foi recolhido antes? No purgatório católico, as pessoas estão lá para ir expurgando as suas imperfeições, certo? Olha só a correlação com esses locais de purgação que tem no umbral. Umbral por quê? Porque não vai para lá e nem vem para cá, fica no umbral. Para poder fazer uma limpeza no perispírito desses espíritos que abusaram de alguma forma de alguma coisa. Ou seja, vamos aproveitar que nós estamos encarnados, repensar nossas vidas, procurar ir realmente alijando as nossas tendências excessivas e más, para que a gente não pare nesse umbral da porta. Olha a lição que nos dá a doutrina espírita, principalmente para nós que estamos encarnados.
E André Luiz foi depois levando a sua vida. E teve intercessão por ele. Até o Clarence falou: não, André, você fez 1000. Olha, eles têm uma contabilidade lá que é impressionante. Você fez 6.000 consultas de graça, atendeu pessoas pobres. André Luiz falou: nossa, mas não é por isso também não, porque muito se atendeu na brincadeira, se atendeu na chacota, se atendeu sem a menor vontade de atender. E no filme nós vimos que ele não queria atender uma senhora, e a secretária pediu: por favor, doutor, atende essa moça. Então ele atendia. Mesmo aquilo que a gente faz contrafeito, conta para nós na contabilidade de Deus. E André Luiz foi vendo essa realidade. E esse livro vai nos mostrando várias coisas, vai abrindo a nossa visão para um mundo que a gente jamais imaginou que existisse. Nos esclarece sobre o umbral, nos fala do Aerobus, nos fala, numa das partes, de uma vampira. Olha que coisa interessante. Uma senhora chega na cerca, tem cerca no nosso lar, elétrica, tem muro de proteção, que aqueles espíritos que querem destruir a cidade e lutam contra o bem, não possam lá entrar, para não desequilibrar o local. E essa senhora, uma velhinha, pedindo socorro, chorando desesperadamente. André Luiz ficou comovido, falou: meu Deus, coitada dessa mulher. E falou para o guarda lá, falou: atende essa senhora, deixa ela entrar. Falou: André, essa moça aí, ela é como uma vampira, ela praticou mais de 50 abortos. E está vendo, aí aguçou a vista de André e ele viu aquele monte de ovoides em torno dela. Eram os espíritos que estavam sugando. E ela queria entrar para desestabilizar lá dentro os locais de atendimento. Quando o guarda não deixou que ela entrasse, ela se mostrou realmente quem ela era. Ela se mostrou, começou a xingar. Então a gente vê que mesmo no mundo lá, nessas cidades espirituais, tem que ter a proteção contra os ataques. Na coleção do André Luiz, a gente vai ver no decorrer das histórias que ele conta, que tem canhões elétricos, que é para afastar esses espíritos que vão em turbas, para poder fazer o ataque, lá, desestruturar a cidade. É a defesa, é uma forma de defesa. Obviamente que não mata, mas assusta, porque inclusive já estão mortos. Mas tem que ter essas defesas. E esse livro vai nos mostrando uma série de coisas, muitas revelações, e vai nos trazendo assim coisas que ninguém imaginava que pudesse acontecer. Um mundo do lado de lá. E as outras livros da coleção começam a aprofundar. Esse nosso lar, ele traz como que uma visão panorâmica, que existe um umbral, que existe locais de sofrimento, e aí, no decorrer das obras da coleção A Vida no Outro Mundo, vai aprofundando cada vez mais, nos mensageiros e nos outros. Aí vai nos mostrando, inclusive, não instituições, mas grupos de espíritos endurecidos do mal, que perseguem. Mostra-nos cidades com comandantes que praticam só o mal, vingança, maldade. Mas por quê? Por que é que eles fazem isso? Por que é que André Luiz nos mostra essa realidade? Para nos esclarecer como agir. Ora, esses espíritos endurecidos, eles obviamente não querem o bem, mas com certeza no decorrer dos séculos e séculos, eles vão ter que obrigatoriamente a se virar para o bem, com um remédio amargo que se chama dor, porque obrigatoriamente tem que fazer isso. A gente pode ver o Gregório, que foi atendido. Olha a coisa interessante, uma sessão mediúnica de espírito com espírito, não é isso, Moreira? Que coisa, o André Luiz vai aprofundando cada vez mais. Então ele nos traz a primeira obra sua, Nosso Lar, porque é o refresco, o lugar bonito, mas aí ele nos mostra as câmaras de retificação, é o lugar onde aquelas pessoas que são recolhidas são trazidas para ser tratadas, a condição que elas chegam, o estado perispiritual deles completamente deformado, machucado, porque o perispírito nada mais é
do que o reflexo do que nós fazemos no nosso corpo físico, com uma agravante. Se a gente consegue, com o corpo físico, com a máscara que a gente usa, esconder o que nós somos, quando nós desencarnamos, nós não conseguimos. Numa das obras da doutrina, eu não lembro também qual é, fala de uma moça muito linda mesmo, muito bonita, que na hora do desdobramento noturno, na hora que ela saía, era uma verdadeira bruxa. Bruxa mesmo, com o nariz adunco, com as garras, terrível. E o corpo físico escondia o que ela era. Mas no perispírito nós não temos como fazer. Se nós temos o hábito do álcool, nós vamos lesando o nosso estômago, pouco a pouco. O nosso corpo físico é esse aqui. Só que o estômago, nós somos tridimensionais. Corpo físico, perispírito, que é a matéria plástica que nos liga ao espírito, e espírito, que é a essência. Nós somos a essência, espírito, revestidos de um corpo físico através da ligação de um perispírito. A gente fere o nosso corpo físico, automaticamente nós estamos ferindo o nosso perispírito. Quando a gente desencarna, aquele excesso de álcool, ele continua no corpo perispíritico, e quando a pessoa tem que retornar numa próxima reencarnação, aquele perispírito, que é o modelo organizador biológico, ele organiza um corpo físico com aquelas deficiências. Por quê? Porque ele está ferido. Então ele vai moldar o quê? Se a gente pega uma bexiga, tem aquelas pessoas que trabalham com a bexiga, é muito bonitinha, uma bexiga compridinha, faz um cachorrinho, faz um... O perispírito é a mesma coisa, ele é modelado. E como ele está ferido, ele vai moldar um corpo físico com aquele ferimento. E André Luiz nos mostra, nessa câmara de retificação, a quantidade de espíritos deformados, sem pernas, sem braços, cegos. O espírito é cego? Não. O espírito não é cego. Porque a faculdade é uma visão do espírito. Mas a cegueira é uma consequência que acontece no corpo físico e mesmo no corpo espiritual. Até que eles entendam que aquele corpo espiritual enxerga, porque quem está enxergando é o espírito. Então ele vê todo quanto é tipo de sofrimento, de dor lá, nesses locais. Ele vai se oferecer para Clarencio: olha, seu Clarencio, eu quero trabalhar, qualquer função que o senhor me fizer, eu estou feliz. Clarencio falou: André, eu sei que você está se oferecendo para qualquer função, mas como você foi médico, com certeza você gostaria nessa área. Mas aí ele vai vendo que não tem. Aí ele falou: não, eu quero qualquer um mesmo. Aí ele ficou um tempo, depois foi encaminhado para ajudar na limpeza, no atendimento lá nas câmaras. Nem enfermeiro ele era, seria como de serviços gerais, o médico, mostrando a diferença das colocações aqui e de lá. Aí André Luiz foi realmente se adaptando, foi crescendo, foi ver sua mãe. A sua mãe foi visitá-lo, e foi por Lísias esclarecido que ele não tinha como ver sua mãe ainda, porque estavam em planos diferentes, mas um dia ele recebeu a visita da mãe, e que tem casas, ele foi recolhido, foi albergado pelo seu amigo Lísias, com as duas irmãs, naquelas colônias, nas casinhas lá no nosso lar. Uma série de coisas que a gente fala: mas não é possível, está lá. E quantas vezes à noite, no nosso desdobramento, nós não vamos visitar uma colônia, um lugar de sofrimento ou de dor, mas nós vamos aonde nós nos afinizamos. Se nós queremos o bem, pode ter certeza que nós buscamos boas companhias, mas se queremos os maus, pode ter certeza que nós vamos buscar más companhias. E esse perispírito é isso, mostra realmente o que nós somos. E o nosso lar esclarece isso tudo, e as obras do André Luiz em geral, tudo, absolutamente tudo, nos mostrando, desvestindo a vida no mundo espiritual. E vem Manuel Filomeno Miranda e nos fala também da transição. Naquela trilogia que ele tem, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. A doutrina, com as suas obras complementares, abrindo o leque abrindo a nossa visão para a realidade do mundo. Olha a responsabilidade que teve André Luiz e Chico Xavier. O que não sofreu esse Chico com essa primeira obra de André Luiz? O que não sofreu Chico na época da sua primeira obra, que foi a Parnaso de Além Túmulo, que diziam que era tudo falsidade? Quanto não passou esse Chico Xavier? E ficou firme até o final. Ivone Pereira, com a sua grandeza também, uma grande mulher, que poucos conhecem a vida de Ivone Pereira.
e outros tantos grandes médiuns, e a da atualidade, o nosso Divaldo Pereira Franco, tudo para nos trazer as várias moradas na casa do Pai. Como elas são? Olha os instrumentos que Deus coloca nas nossas mãos, desde o nosso lar até uma transição planetária, e muitos outros hão de vir para nos esclarecer. Por isso que a gente tem que agradecer a Deus essa oportunidade hoje de sermos espíritas, não porque somos mais que perfeitos ou mais perfeitos que os outros, é porque somos mais devedores. Por isso esse remédio que é a doutrina espírita, que é uma bênção nas nossas vidas, porque nós precisamos dela, porque Deus dá de acordo com a necessidade. Quanto mais devedor, o remédio mais forte. A doutrina espírita é um remédio que nós temos que colocar nas nossas vidas, que embora nós achemos muitas vezes amargo, porque nós temos que engolir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e jogar isso para fora, e trabalhar para que a gente não seja mais, porque a gente sabe quais são as consequências, que a gente pode se considerar como um remédio amargo, é o remédio que vai nos curar. E como hoje nós sabemos, nós somos responsáveis. Então é uma grande oportunidade para que a gente volte e releia toda a coleção de André Luiz, desde o nosso lar até a vida continua, que é a vida no mundo espiritual. Agradeço a todos de ambos os lados da vida. Essa é a explanação do Evangelho da tarde. Obrigado.